Show de bola, galera! Agora a gente vai falar sobre as nossas campanhas de teste, tá? Então, ali na última aula, a gente falou da estrutura de escala e a gente vai descer aqui agora. Então, vamos lá para a nossa conta de teste, uma conta separada, e quais são todos os possíveis testes que você deve fazer e que eu recomendo que, sim, seja parte do seu dia a dia, tá? Então, enquanto essas campanhas aqui estão performando, né? Então, você está ali otimizando a sua campanha de escala, fazendo aqueles 9 criativos, igual eu mostrei, você, em paralelo, numa conta separada, está fazendo todos esses testes. Por quê? Os resultados desses testes serão aplicados, de alguma forma, lá na sua campanha de escala, tá? Só que, ao invés de você ficar testando lá e baixando a sua pontuação de relevância da conta, você vai testar aqui. Então, esse é o único motivo pelo qual a gente está separando as contas de anúncio. Por quê? Porque, a partir de agora, eu estou muito preocupada com isso aqui, ó, com essa pontuação de relevância, porque o algoritmo está olhando para isso. Algo que não existia antes com tanta ênfase, tá? Então, se eu ficar aqui fazendo 1 milhão de testes, né, para ver se desse jeito ou daquele jeito é melhor, isso aqui vai tender a 0, tá? Então, eu tenho contas aqui de teste onde isso aqui está em 30, que é extremamente baixo. Mas está tudo bem, porque lá eu estou validando o que é melhor para que depois eu só traga o que realmente funcionou para mim aqui nessa conta de escala, tá bom? Então, quais são os testes que a gente vai priorizar lá na nossa conta de teste? Se prepara, porque são muitos, e eu vou entrar aqui no detalhe em cada um, tá? O primeiro e o mais importante de todos são os testes de criativos, tá bom? Então, para você selecionar os 9 melhores criativos, para você colocar lá na sua campanha de escala, é interessante que você teste um volume maior do que esses 9 lá na campanha de teste. Na realidade, as pessoas têm muita dificuldade de produzir criativos. Então, na prática, o que acontece? Você não sofre de um problema de ter muitos criativos. O seu problema geralmente é o inverso, né? Você grava pouquíssimos anúncios ou faz pouquíssimos anúncios e possivelmente nem 9 você tem, né? Imagina ter o dobro ou o triplo disso a ponto de ser necessário testá-los lá na campanha de teste. Então, por outro lado, a gente também tem pessoas que têm um volume de produção de criativos super bacana, que toda semana está produzindo criativo novo, principalmente para aquelas pessoas que estão num processo de crescimento e de escala, tá? Então, falando para você que já tem um processo mais redondo de produção dos anúncios, o que eu recomendo para você é que aqui nessa campanha de teste, você pegue os 20, 30, 150 anúncios que você tenha, teste aqui e os melhores você leva para a sua campanha de escala. Agora, para aquelas pessoas que têm verbas muito pequenas ou que fazem pouquíssimos criativos, para você, dificilmente você vai usar a campanha de teste para testar criativo, porque são tão poucos que você já vai subir eles lá direto na campanha de escala. Então, o que é extremamente importante você entender que não pode ter dúvidas, tá? Se você tem pouco criativo, já vai direto para a campanha de escala, porque você tem pouco. Você tem pouco criativo, não tem o que testar. Você tem que usar o que você tem. Então, você vai na campanha de escala. Agora, quando começa a sobrar criativos, ou seja, quando você começa a ter uma produção muito maior do que esses 9, aí você pode vir validá-los aqui nessa conta de teste, tá? Principalmente você que tem um volume ali de 10, 20, 30 criativos por semana, o que é muito comum, e talvez você que tem poucos criativos, você fala, deve ser uma pessoa ou outra. Pelo contrário, as pessoas que mais têm resultados são aquelas que têm um processo de produção de criativos redondo, tá? Seja gravando, seja com o designer fazendo eles estáticos, seja usando inteligência artificial. O grande lance é que tem-se um volume alto, e esse volume alto, ao invés da gente despejar todo eles lá na campanha de escala, a gente vai testar aqui, tá bom? Então, o primeiro teste que a gente faz dentro das campanhas, né, de teste são o dos criativos, que é, de fato, o teste 80-20 Pareto, né? Aquilo que mais alavanca seu resultado, gente. Por favor, põe uma coisa na sua cabeça. Na era do Andrômeda, o que mais alavanca seu resultado é a diversidade de criativos, tá? Diversidade é diferente de quantidade. Eu provavelmente já disse isso aqui antes, mas eu estou reforçando de novo. Por quê? Quantidade era quando a gente sentava para fazer os anúncios e, cara, só trocava a cor da camiseta, mal trocava a cor do fundo do cenário, mas muitas vezes falava o mesmo texto, no mesmo enquadramento, do mesmo jeito.
E a gente fazia ali vários e vários anúncios. Só que a inteligência artificial, ela é mais inteligente agora. Então ela vê que você mudou pouquíssimos elementos e ela considera todos eles um anúncio muito parecido. E o que ela está pedindo para a gente é diversidade. Então, na hora que a gente for aprofundar em criativos, eu vou te mostrar o que é uma diversidade, né? O duelo aqui é quantidade versus diversidade, tá? Não entra nessa equação pouco criativo. Então, põe uma coisa na sua cabeça. Você não vai ganhar dinheiro com tráfego com poucos criativos. Ponto. Não é fazer 1 milhão de criativos sem direção. Não é fazer 1 milhão de criativos um parecido com o outro, tá? Bárbara, mas é porque meu cliente, sou gestor de tráfego, meu cliente não grava. Ah, Bárbara, é porque eu não tenho tempo. Ah, Bárbara, é porque eu não gosto de falar para a câmera. Ah, Bárbara, é porque eu não tenho condições de pagar um editor ou um designer. Independente da sua objeção de fazer criativos, eu vou resolvê-la aqui com você nesse treinamento. Porque eu vou te dar soluções de inteligência artificial, eu vou te dar soluções de desdobramento desses anúncios para que um vire vários, mas só que vire vários de uma forma diversificada, tá bom? Então fica tranquilo, segura sua onda aí, que na hora que a gente for nos criativos, a gente volta a falar desse assunto, tá? Então, primeiro teste é o de criativos, que é o mais importante. Segundo teste é o teste de ABO versus CBO. Então, como eu já mostrei para você aqui em outras aulas, ABO é quando a gente põe o orçamento no conjunto de anúncios e CBO é quando a gente põe nas campanhas, tá? Como eu disse aqui também, o CBO, ele é mais a cartilha do que o algoritmo pede, né? Ou seja, deixa ele resolver quanto dinheiro ele vai colocar em cada conjunto de anúncios. Mas esse é um controle que a gente ainda não está largando mão, tá? Porém, aqui, nessa conta de teste, você vai testar os dois. Então, você vai testar uma campanha só com ABO e você vai testar uma campanha só com CBO. E vai ver a diferença desses resultados. Bárbara, mas como eu analiso a diferença desse teste, ou seja, como eu analiso que usar ABO foi melhor do que CBO? Né? Para quais métricas eu olho? Lá nas nossas aulas de métrica eu vou te ajudar a olhar para isso. Tá? Porque, obviamente, a conversão final, seja do lead ou seja da venda, é o melhor dos indicadores. Mas existem outros indicadores importantes para você saber se o ABO é melhor do que o CBO no seu caso. Tá? Então eu vou te mostrar isso lá nas nossas análises de métricas. Vale dizer uma coisa. Muitas vezes você está aqui na campanha de teste e, poxa, deu bom demais usar o CBO. Foi maravilhoso. Aí, na hora que você vai lá na campanha de escala e põe o CBO, ele não performa tão bem. Gente, muitas vezes eu sinto que fazer tráfego é uma briga de gato e rato, né? Você acorde daqui, corre de lá, e realmente essa sensação existe porque ela é verdadeira. Porque se não fosse assim, turma, a gente ia entrar no site do Meta agora e ele vai falar para você assim, ó, use CBO, ou use ABO. Use 5 conjuntos de anúncios, 3 anúncios. Use só uma campanha. Por que não existe essa diretriz? Porque nem eles têm essa diretriz. Então, você precisa entender que o caos é inerente à atividade do tráfego. Não tem como crescer, não tem como fazer tráfego sem caos. O grande lance de quem está por trás das campanhas é organizar o que é possível na tomada de decisão, para que o caos ele fique menos engessado, te engesse menos. O ponto é, qual que é o grande lance do caos? Você olha para o caos e aí você se acovarda. Porque você fala assim, eu não vou escalar, eu não vou fazer, eu não vou evoluir. Porque o caos, ele te desorienta. Né? Você fala assim, puxa, eu acabei de testar a BO ali, foi bom, eu vim aqui, ele não funcionou. Puxa, que caos é esse? Cara, isso é inerente a esse negócio, se acostume. E olha, você não só vai se acostumar, você vai começar a sentir até um certo prazer em ver esse caos acontecendo. Porque o seu papel é, em meio ao caos, encontrar. Tá? Porque o caos ele é natural, tá? De engessar a gente, de travar. Na hora que você consegue lidar com o caos, aí você começa a quebrar as correntes. Por que eu estou dizendo isso? Tá? Porque a minha anúncios de escala, ou até mesmo daqui a 3 meses, o CBO já não está bom e o que está bom é o ABO. A sua mente trabalha em quê? A sua mente trabalha em teste. Então, essa semana ou esse mês funcionou o ABO, enfia o dedo no ABO. Pô, parou de funcionar o ABO, deixa eu voltar para o CBO para ver como estava. Pô, agora o CBO ficou bom. Então, é tentativa e erro, turma. Não tem não é uma bula de remédio, assim, sabe? Tome esse comprimido de tantas em tantas horas. Não é, tá? Mas essa é a mágica desse negócio, né? E é por isso que você está aqui aprendendo. E é por isso que um tanto de gente queima dinheiro com tráfego e não tem resultados, tá bom? Então, nós vamos testar ABO versus CBO aqui nessa campanha de teste. O que mais que a gente vai testar?
O CPA máximo, tá? O CPA máximo é o quê? Aquilo que eu já mostrei para você. Definir quanto você quer pagar no lead ou quanto você quer pagar na compra. Então, entrando aqui no nosso gerenciador de anúncios, né? Eu vou vir aqui em um dos conjuntos e logo aqui embaixo, ó, ele tá sem nenhuma definição de custo, tá? Ele não tá aqui, ó, deixando nem eu definir qual que é o CPA, tá? Então, por quê? Muitas vezes isso acontece devido ao tipo de campanha que você escolheu. Então, nessa campanha aqui, se eu tirar a opção da partilha, ó, desativar a partilha, tá? Desativei a opção da partilha. Agora eu vou entrar de volta lá no conjunto de anúncios, ele vai me deixar definir aqui o meu custo de lead. Então, eu quero pagar no máximo R$ 4,90 no custo do lead. Então, tem uns hackzinhos que é tipo uma parada muito chata, né? Porque eu adoraria dizer para você como professora, que é o seguinte, todas as campanhas, se você quiser definir um CPA, é só você clicar aqui. Mas você viu que quando eu cliquei, ele estava desativado? Por que ele estava desativado? Simplesmente porque aqui a opção de partilha, sabe-se lá por quê, não me deixa definir um CPA, tá? Então, o que eu quero que você entenda, tá? Tem que entender antes de querer decorar, antes de apertar os botões. O CPA máximo, o que ele é? Ele é uma direção. Ele não é uma regra, nenhuma imposição. Não é porque você colocou aqui que quer pagar no máximo R$ 4,90 no lead que ele vai trazer lead de R$ 4,90. Às vezes ele vai trazer uma de 5, uma de 5,10. Pode, às vezes, trazer uma de 6, uma de 8. Mas ele não vai escalar, ou seja, ele não vai colocar mais dinheiro se ele vê que está trazendo leads a um custo maior do que o que você definiu. Então, o CPA máximo, ele sim ajuda a controlar o seu custo, tanto de lead quanto de vendas. Porém, ele limita a escala, tá? Então, só para você entender essa orquestra. Eu disse para ele que quero pagar R$ 4,90, ele vai tentar, tá? Ele vai tentar. E ele vai ter sucesso algumas vezes e em alguns anúncios ou em alguns conjuntos de anúncios ele não vai ter sucesso. Naqueles que ele não tem sucesso, onde o custo do lead está muito mais alto do que R$ 4,90, ele vai desacelerar o motor, ele vai investir menos. Tá? Então, é muito comum você colocar num conjunto de anúncios que você quer gastar R$100. Você coloca lá, quero gastar R$100. E aí, passou um dia, gastou 20. Passou outro dia, gastou 2. Aí você fala, cara, ele não está gastando R$100 por dia que eu pedi. Porque muitas vezes ele está aqui com CPA definido ali de R$ 4,90 e ele vê que não está conseguindo trazer a R$ 4,90, portanto, ele gasta menos orçamento. Tá? Então, o que você precisa saber sobre a questão do CPA? Tá? Com ou sem o CPA? Que o CPA, ele controla o custo, ok? Mas ele limita a escala. Porque se ele não estiver achando o lead naquele preço, ou a conversão naquele preço, ele desacelera. Mas, por outro lado, se ele estiver achando, tá? Então, vamos colocar que você colocou R$ 4,90 como teto que você quer pagar de lead, e ele está achando lead de R$ 3,50. Cara, ele está achando lead de R$ 3,50, pode ficar tranquilo que ele vai gastar seu dinheiro ali no orçamento que você colocou e você vai pedir para pôr mais dinheiro. Você vai colocar mais dinheiro, pedir para ele anunciar mais, ele vai anunciar mais. Então, por outro lado, a limitação de escala ela vai embora se ele, de fato, encontrar os leads abaixo de R$ 4,90. Tá? E a grande pergunta é, o que eu tenho que fazer, então, para ele encontrar esses leads mais baratos do que R$ 4,90? O que eu tenho que mudar na minha estrutura, na minha campanha, na minha estratégia, para que ele traga esses leads de R$ 4,90 e não só congele o preço ali para mim, né, no CPA máximo que eu quero pagar, mas também escale. Se eu peço para ele dobrar o investimento, ele consegue. Se eu peço para triplicar, ele consegue. O que eu preciso para isso? Criativos. Então, no fim, né, eu digo que assim, são várias as janelas que a gente vai abrindo, né, várias arestas aqui que a gente vai abrindo, e no final todas elas convertem em quê? No diacho do criativo. Sempre vai converter para o criativo, tá? Mas de nada também adianta você ter criativos incríveis se a sua estrutura está toda desordenada, né? Se a sua estrutura ela não está alinhada com o que o algoritmo quer e nem alinhada com o processo de teste para constantes descobertas de oportunidades, ok? Então, conceitualmente, o que é importante você saber que, a princípio, o sonho nosso, né? Se a gente pudesse ter uma varinha, uma varinha mágica, e tocar no gerenciador, a gente ia dizer, só gaste até R$ 4,90 por lead e me traga 1 milhão de leads. Seria lindo. Mas na prática,
ele vai limitar a escala caso ele não encontre, tá bom? Então, minha sugestão para você é, nas suas campanhas de teste, você usar campanhas com CPA máximo e campanhas sem CPA máximo. Fique atento numa coisa, tá? Você vai ver que eu vou abrir mais outras opções de teste aqui, inúmeras outras. Por favor, cuidado com a análise combinatória, né? O que é análise combinatória? Não sei se você recorda lá na matemática, na escola. Puxa, mas aí então, Bárbara, eu tenho que testar o ABO com CPA máximo ou ABO sem CPA máximo? CBO com CPA máximo, CBO sem CPA máximo. Aí daqui vem esse com esse. Se for olhar isso aqui, você vai ter 1 milhão de possíveis combinações, tá? Se você tiver que cruzar esse com esse, com esse, com esse e fazer uma análise combinatória de todos os possíveis testes. Não que você não possa fazer, mas é impraticável, tá? Você cruzar cada elemento com cada elemento. O importante é você conseguir fazer a leitura de que momento estão as suas campanhas, através da análise de métricas, que a gente vai ver aqui, e saber quais são os recursos à sua disposição. Então, entenda essas campanhas de teste como um canivete suíço. Não significa que você tem que usar todos os itens do canivete ao mesmo tempo. Então, você está diante de uma porta e você tira seu canivete suíço, você não vai testar cada uma das chavinhas para poder abrir a porta, porque você sabe que tem uma ou duas chavinhas ali que foram feitas para a porta. Né? Então, o canivete suíço, né, que são esse conjunto de testes, eles são as possibilidades, mas não significa que você tem que usar todas em todo momento, tá bom? Bom, vamos lá. Então, além do teste de CPA máximo, qual outro teste eu recomendo você fazer? O de maximizar número de conversões versus maximizar valores de conversão. Então, a gente já viu aqui antes, né? Eu já mostrei para você em outro momento. Inclusive, vou ter que criar uma campanha do zero, porque aquela ali eu não consigo editar mais para te mostrar esse recurso. Então, vou criar aqui uma campanha de vendas dessa vez, tá? Ao invés de uma campanha de lead. E logo aqui, no conjunto de anúncios, eu vou dizer para ele, vamos lá, vamos colocar um ABO aqui, eu vou dizer para ele o seguinte, olha só, eu quero que você, vamos lá, pôr uma campanha aqui de vendas no site, tá? Eu quero que você busque o máximo de conversões possíveis. Então, vai atrás do máximo de pessoas para comprar. Eu quero é volume de gente comprando. Ou, eu não quero tanto volume assim se o ROAS, né, ou seja, se o resultado, se o meu custo para vender para aquela pessoa for alto demais. Então, eu quero que você, né, otimize o seu desempenho de acordo com o valor das conversões. Eu já falei para você aqui em outros momentos que a gente prioriza esse, mas quando a gente for testar esse, é só você escolher essa opção. E lá embaixo, aqui, olha, a gente vai definir, deixa eu colocar o evento, e a gente vai definir aqui o ROAS. Detalhe, tá? Ó, maximizar o valor das conversões, e aqui a gente vai definir o ROAS. Puxa vida, eu tô clicando aqui, não me deixa definir ROAS, meu Deus do céu, o que vai acontecer comigo? Sempre que essa opção estiver limitada, você volta lá na campanha, tá? E muitas vezes é por causa da partilha, como a gente disse agora há pouco. Então, agora eu fui lá, cliquei, e aí eu venho e consigo definir o meu ROAS. Então, vamos supor que esse é um produto que eu vendo a R$100 e eu estou disposta a pagar no máximo R$20 para poder fazer uma venda, tá? Então, eu quero que ele gaste aí no máximo R$20 para poder fazer a venda. Então, pode ser que tem dias que ele está vendo que o leilão está muito caro, que está muito difícil fazer aquelas conversões, ele nem vai gastar o meu dinheiro todo, porque ele não está conseguindo bater o ROAS. Agora, se ele encontra se ele encontra conversões a R$20, ele vai gastar todo o investimento, tá bom? Então, esse é um teste que a gente já falou em outros momentos, mas eu estou trazendo aqui a título de recapitular. Com e sem a partilha de orçamento, como a gente já viu antes, tá? Então, aqui, com ou sem a partilha de orçamento habilitada, é outro teste que é importante ser feito. Com e sem o público de Advantage Plus, né? Então, o que eu mostrei para você lá nas campanhas de escala? Usa tudo em Advantage Plus. Mas significa que você tem que enterrar os públicos segmentados, né? Aqueles públicos sem Advantage Plus? Não. Você pode e deve continuar testando os públicos que não são públicos de Advantage Plus, tá? Então, entrando aqui no nosso gerenciador de anúncios, lá no conjunto, né, ele traz como padrão o Advantage Plus, e para você desativar, você sempre vai clicar aqui em limitar, mudar a configuração, tá? E aí você vai vir aqui e definir exatamente o que você quer, tá? Então vai colocar aqui, puxa vida, eu quero um público
apenas de 18 a 30 anos, tá? E aí ele sempre vai me forçar a deixar ele livre. Então ele está dizendo o seguinte, é para usar como sugestão de 18 a 30? Não, cara, eu não quero sugestão não, eu quero te obrigar a fazer isso. Veja que quando eu cliquei e obriguei ele, ele saiu de Advantage Plus, olha só, para Advantage Plus desativado. Então eu comecei a dar ordens para ele. Eu não estou dando liberdade. Então eu falei assim, cara, se for 31 anos não serve. Tá? Eu estou falando isso para o algoritmo. Então quando eu sou incisivo no que eu quero anunciar no público, ele desativa o Advantage Plus. E aqui a gente volta o quê? Os públicos de antes do algoritmo, da mudança do algoritmo, de antes do Andrômeda, tá? Que são os públicos definidos pela gente. Veja que na hora salta um pop-up desse aqui dizendo que, cara, põe Advantage Plus, porque você vai aumentar em 7% as suas chances de converter. Vale 59 pontos. Ou seja, o simples fato de eu tirar o Advantage Plus, a minha nota de, né, a pontuação ali aqui do gerenciador de anúncios, né, essa pontuação aqui de otimização, que é 100, automaticamente ela já vai perder 59 pontos. Tamanha importância do público de Advantage Plus para o algoritmo. Mas eu estou na minha conta de teste, então, ó, não estou nem aí com a pontuação de relevância. Eu quero testar, porque vai que esse público aqui está excelente, cara. O Advantage Plus está fazendo só besteira e, para mim, o que está funcionando são os públicos onde eu defino o que é e o que não é. Bárbara, e se eu tomo essa decisão aqui, e se eu fiz os testes e a minha conclusão é que eu preciso usar os públicos antigos, né? O que é o Advantage Plus desativado. Eu vou ter que fazer isso lá na minha campanha de escala. E lá vai cair a pontuação. Paciência. Você já provou nesse teste que é muito melhor? Então, tá tudo bem. Você vai baixar a sua pontuação de relevância, de otimização aqui do seu conjunto de anúncios, sua pontuação de oportunidade. E tá tudo bem. Porque no fim do dia, eu não estou aqui para agradar o meta. Eu não estou aqui para ficar com nota 100, com estrelinha 100. Eu estou aqui para vender, eu estou aqui para fazer as coisas funcionarem. Né? Então, até que me provem, por A mais B, até que a conta de teste me prove que o público não Advantage, ou seja, o público antigo, ele é melhor do que o público Advantage. Até que ele me prove, eu fico com o que o Meta está me recomendando. Agora, se foi provado para mim que eu tenho que tirar o posicionamento do Facebook, que eu tenho que limitar a idade, que eu tenho que limitar a segmentação igual era no passado, e isso está muito melhor do que o Advantage Plus, então, lá na minha campanha de escala, eu vou seguir o que me dá mais resultados. Então, você precisa ter muita clareza nesse negócio, tá? Porque isso é por ordem no caos, tá? Isso é por ordem no caos que é fazer tráfego. Por quê? Eu lido com fatos. Eu não lido com hipóteses, eu não lido com achismos, eu não lido com o que um guru disse, eu não lido com o que eu acho, eu não lido com o que o Meta me diz. Eu lido com fato. Ponto. Então, esse negócio você tem que pôr na sua cabeça, porque também o que acontece é, mas eu assisti a live de fulano e fulano disse A. Aí você vai lá e muda tudo, porque fulano disse A. Mas eu conversei com o gerente o suporte do Meta e eles falaram B. Aí quando você vê, você virou um papagaio repetindo o que os outros fazem e você não sabe o porquê de nada. Tá? Então, qual é a diretriz para você? Até que tenha provas, segue a cartilha. A prova te mostrou melhor que a cartilha? Como diz meu pai, mete o bico na cartilha e vai fazer o que o teste provou ser melhor, tá bom? Então, esse daqui é o teste de Advantage versus público segmentado, tá? O que eu chamo de público segmentado são os públicos que não são Advantage, que é o público que tradicionalmente a gente sempre usou aí no tráfego, tá bom? Outro tipo de teste que nós vamos fazer aqui é a limitação de público a nível de conta. Deixa eu dizer uma coisa para você, e quem trabalha com negócios locais ou negócios que têm abrangências muito regionais tem sofrido muito com o Advantage Plus. Tá? Porque o que acontece o Advantage Plus ele é aberto, mas imagina que você é uma pizzaria que você só entrega num raio geográfico do bairro onde você está. Aí você vem aqui e coloca como sugestão o raio que você atua. Tá? Mas como ele está no Advantage Plus, ele pode simplesmente mostrar seu anúncio para uma pessoa que está em outra cidade, que está fora daquele raio, né? Porque o Advantage Plus você deu liberdade para ele, ele pode errar. Né? Ele pode errar. A chance dele errar é pequena? É pequena.
né? Principalmente porque se lá no seu Instagram você tem o endereço da sua pizzaria, se no seu anúncio você fala no anúncio, e por isso lá, quando a gente chegar na parte de anúncios, eu vou te falar sobre o SEO, né? Aquelas palavras que são importantes ter no seu anúncio para que o algoritmo entenda o que você quer dizer. Então, se o seu anúncio está bem feito, se os seus ativos, a sua página, o seu Instagram está bem feito, e você, por exemplo, só entrega pizza em Belo Horizonte, dificilmente ele vai mostrar o seu anúncio para São Paulo, tá? Porque você fez todo o para casa bem feito. Mas pode acontecer? Pode, tá? Então, quem está trabalhando com negócios locais está reclamando muito disso. Está falando assim, cara, eu não estou usando o Advantage Plus, porque meu negócio é local, e aí eu ponho e está vazando para outros lugares e tudo mais. Qual é a recomendação de ouro que eu te dou, tá? Você vai fazer uma segmentação aqui no nível da sua conta. Então, você vai clicar aqui em definições de publicidade, tá? E você vai clicar aqui, ó, em controles da conta, tá? E você vai dizer para conta, nem é para campanha, você vai dizer para conta, vai dizer o seguinte, olha, esta conta de anúncios não tem um conjunto de controle de público. Quer configurar um? Quero. Você vai dizer para ele o seguinte, o meu negócio só pode publicar em localizações específicas. Então, você está dizendo para ele assim, ô bonitão, pode usar o Advantage Plus, mas desde que você respeite uma regra que eu coloquei lá no nível da conta, tá? Que não pode mudar, isso aqui é lei. E aí você vem e coloca aqui a localização que os seus anúncios precisam sempre atuar. Pronto. Então, lá na sua campanha, você vai usar o Advantage Plus, entende? Que é o que o algoritmo quer. Mas você colocou uma definição aqui no nível da conta. É como se você desse liberdade para ele, mas ele tem esse freio de mão automático ali, que são as definições que você colocou aqui no controle do nível de conta. Muito importante ressaltar que eu só recomendo você fazer isso para negócios locais, tá? Caso contrário, deixa isso aqui sem nenhum tipo de configuração. Então, se o seu negócio é regional, aí você pode colocar aqui, ó, quais são as localizações que você quer ou as localizações que você não quer. O mesmo valeria para a idade. Então, vamos supor que o seu negócio é vender para aposentados. Puxa vida, se é vender para aposentados, você pode dizer que a idade mínima ali é 60 anos, tá? Se você quiser. Mas vamos pensar, puxa, tem gente que aposenta com 20 anos de idade, por invalidez. Então, essa pessoa poderia estar sendo contemplada no meu anúncio. Então, é melhor eu não fazer nenhum tipo de limitação. Então, você só vai limitar se realmente é um negócio muito importante para você. Caso contrário, você deixa o algoritmo ser inteligente o suficiente para saber para quem ele vai mostrar, tá bom? E aqui também tem algumas outras definições aqui, né? Em relação, deixa eu ver o que é isso, aplicação de restrição de publicidade a determinados públicos. Então, para quem você não quer anunciar, subir uma lista de exclusão. Então, sei lá, por alguma razão, você está fazendo uma estratégia que você não quer de jeito nenhum que alguém veja um tipo de campanha. Você sobe aqui uma base de leads, de lista e tudo mais, para ele poder fazer essa exclusão, tá? E aqui, esses detalhes aqui nem faz muito sentido, mas o meu negócio não mostra anúncios aos seus colaboradores. Ou seja, você não quer que os seus funcionários vejam seus anúncios, tá? Não recomendo mexer com isso, não recomendo mexer com isso, não recomendo mexer com idade, nada disso eu te recomendo. Eu só recomendo você mexer com localização se o seu negócio for local. Caso contrário, não mexe com nada, tá? Então fica essa dica importante aí para você que trabalha com negócio local. Muito bem, agora vamos aqui nessa parte de testar site versus formulário, que a gente já falou sobre isso antes, né? Então, anteriormente eu pontuei para você que nas campanhas, por exemplo, de leads, ele dá para a gente a opção de fazer uma campanha que vá direto para o seu site ou que mescle site e formulários. Então, aqui a gente vai testar, tá? Lá na campanha principal eu falei para você fazer seu site. Deixa eu dizer uma coisa já te antecipando. Os testes que a gente tem feito aqui têm funcionado muito bem, tá? Muito bem funcionado aí os formulários. Mas para isso, o formulário precisa estar bem configurado. O formulário precisa estar bem feito, tá? Então, na hora que a gente chegar aqui na nossa arquitetura de ativos, eu vou falar para você sobre qual é a estrutura ideal que um formulário precisa ter para ele ser bom, tá? Mas já digo a você que esse é um teste que vale muito a pena fazer e que aqui tem mostrado excelentes resultados. Porque, basicamente, o que o algoritmo está fazendo é o seguinte, vendo pessoas
que têm mais facilidade para ir para site, que estão acostumadas a clicar no anúncio e ir para um site. E tem pessoas que não clicam e vão para site de jeito nenhum, que a pessoa só fica ali dentro das redes sociais mesmo. Né? Então, quando eu dou para ele a opção dele mandar para o site ou para o formulário, de acordo com o comportamento histórico daquela pessoa, ele vai direcionar ela para um lugar ou para outro. Né? Então, na teoria é maravilhoso e na prática também tem sido muito bom. Tá? Eu só não ponho isso como conclusivo e falo assim, turma, 100% de vocês têm que fazer esse site junto com o formulário. Porque ainda tem algumas limitações do formulário em si. Né? O formulário em si, ele não é tão completo como um site. Né? Então, muitas vezes, os leads que eles trazem ali nos formulários são leads que depois a gente vai precisar ver se esse lead está comprando mesmo, né? Se esse lead realmente está sendo importante. Então, isso parte lá na parte de métricas, onde eu vou cruzar a origem, né, do meu lead, ele veio do site, ele veio do formulário, e qual o percentual desses leads compraram, para eu saber se a conversão dele realmente vale a pena ou não. Tá? E como isso depende de análise de dados, e muitas vezes, né, você não tem todos esses dados para tomar a decisão, então continua com um site bem feito, que carrega rápido, que tem um copy bacana, né? E, em paralelo, você testa essa otimização misturando o site com o formulário, que é justamente essa primeira opção que ele tem dado, tá bom? Então, a tendência, o rumo é que isso aqui vai ser o padrão com o tempo, beleza? Show de bola. Próximo teste que nós vamos sempre fazer é o teste de objetivo de campanhas. E aqui talvez seja um dos testes mais polêmicos, talvez, quando a gente está falando de tráfego, tá? Por quê? A regra diz o seguinte, vamos lá, criar uma campanha do zero. Se eu quero leads, eu vou criar uma campanha de leads. Se eu quero vendas, eu vou criar uma campanha de vendas e não se discute. Tá? Então, esse botão foi feito se você quer lead. Esse botão foi feito se você quer venda. Pronto. Então, essa é a regra, esse é o playbook, né, do Meta. Porém, a gente tem visto, né, em muitos testes que, às vezes, eu quero fazer uma venda, tá? Mas, em vez de usar esse objetivo de venda, eu uso o objetivo de tráfego. Ou seja, não foi feito para vender esse tipo de campanha, mas acaba vendendo muito bem, tá? Ou, às vezes, eu quero fazer uma campanha de leads, mas eu vou lá e ponho o objetivo de tráfego, tá? Então, isso acontece, tá? Eu não vou falar para você que não acontece, isso não é uma regra, tá? O caminho, né, para onde que eu olho assim, olhando para o futuro, eu vejo isso não acontecendo no futuro, mas se hoje, no presente, né, e eu já vi muitas campanhas de vendas, né, que deveriam performar melhor no objetivo de vendas, performando melhor no objetivo de tráfego, não tem por que você não testar, tá? Então, por isso que o teste, tem testes aqui que eu vou te falar para você, o que é o futuro, tá? Então, se eu tivesse aqui uma bola de cristal, para mim, o que é o futuro, tá? O futuro do melhor cenário. CBO é o futuro, CPA máximo é o futuro, maximizar valor de conversão é o futuro, compartilha de orçamento é o futuro, com Advantage Plus, deixa eu pôr em negrito, vai, vamos lá, vou fazer de novo. Com Advantage Plus, compartilha, com ABO, com CPA máximo, né? Então mirando o futuro, e com maximizar valor de conversão. Tá? Eu vejo isso como o futuro. Né? Continuando aqui, com ou sem limitação de público, depende do negócio local, mas misturado site e formulário, né? E esse lance do objetivo de campanha campanha de lead só vai funcionar lead, campanha de venda só vai funcionar venda. Né? Então, se eu penso numa inteligência artificial que vai tomar as decisões cada vez mais automáticas, precisando menos do fator humano, né, para decidir a otimização da campanha, entende-se que uma campanha de tráfego não vai vender com o passar do tempo. Mas hoje, turma, para quem está aí, ó, skin the game, igual eu, está dentro do jogo. Então, na teoria, campanha de tráfego não era para vender, mas vende. Não era para fazer lead, mas faz, tá? Então, eu recomendo você testar. Então, aqui você pode testar objetivos de campanha totalmente diferentes do caminho onde você quer chegar, para ver se eles melhoram. Muito cuidado. Vou colocar um objetivo aqui para você de quando que você vai testar cada coisa, tá? Então, esse aqui é um outro teste que você pode fazer. E, por fim, turma,
com e sem regras automáticas. O que são as regras automáticas? É quando você já deixa pré-estabelecido aqui dentro de uma campanha, vou clicar aqui em regras, tá? Vou criar uma nova regra, onde eu vou dizer para ele o seguinte, cara, se esse anúncio, vamos lá, se esse anúncio, tá, ele tiver ali com um custo, tá, um resultado mais caro do que R$5, essa campanha de lead, eu quero que você desative esse anúncio. Então, eu estou deixando uma regra para que eu não tenha que olhar para isso e pausar o anúncio. Então, o simples fato de existir essa regra, toda hora, né? E aí eu posso colocar aqui, ou diariamente, ou de hora em hora, a cada 30 minutos ou 60 minutos, o próprio algoritmo vai lá e olha, essa campanha está fazendo um lead mais caro que R$5. Você deixou uma regra para ele pausar, ele vai pausa automático, tá? Então, esse lance das regras, pessoal, eu adoro, tá? É um negócio que no passado eu não usava, que eu era muito resistente a esse negócio, mas cada dia que passa isso aqui tem sido melhor, tá? Principalmente para quem lida aí com muitas campanhas, né? Lida com muita gestão de muitas contas e tudo mais. Mas isso é um teste, sabe por quê? Porque muitas vezes você tem já a convicção de que se o lead ficar mais que R$5, você mesmo iria lá e pausá-lo. Por isso você deixou essa regra para o algoritmo. Mas muitas vezes, pessoal, a gente só vê coisas quando a gente abre o gerenciador e olha e fala assim, nossa, esse lead está mais que R$5 porque eu sou uma tonta, né? Eu coloquei um objetivo de campanha errado. Ou eu coloquei um anúncio ruim. Então, às vezes não, muitas vezes, você vê que uma campanha não está dando resultado, quando você entra lá para pausar, na hora que você vai pausar, você fala assim, nossa, comi mosca, isso aqui não era para anunciar para essa audiência, isso aqui não era para fazer assim. Então, quando você põe as regras, o que acontece é que o algoritmo vai fazer automático para você, e aí você não tem a capacidade de julgar se aquela regra realmente vale a pena ou não, tá? Então, preste bastante atenção. Eu sou a favor de você testar as regras? Sim. Né? Como que eu devo testar as regras? Eu vou te mostrar aqui, ao longo do treinamento, as regras que você deveria utilizar, tá? Mas o que você tem que saber aqui agora é que esse é um ponto de teste. Então, tudo que eu estou falando aqui, muitas coisas serão decupadas, né? Muitas coisas nós vamos entrar nos pormenores. Nós vamos entrar no pormenor de criativo, de análise de métricas, né? Nos pormenores ali de fazer um bom formulário. Mas nesse momento, nessa aula, você tem que sair daqui com uma coisa muito clara. Você testa pouco. Você testa pouco, você tem que testar mais. Sabe por quê? Cada dia que passa, esse negócio vai ficar mais competitivo. Cada dia que passa, as nossas margens dos nossos produtos, sejam serviços, infoprodutos, negócios locais, serão cada vez menores, por fatores não só de tráfego, impostos e tudo mais, como eu já disse aqui antes. Então, eu tenho que ficar cada vez mais profissional nesse negócio. Eu tenho que ficar cada vez melhor. Eu tenho que ter cada vez mais carta na manga. Eu tenho que ficar cada vez mais cascudo para dar conta disso aqui, né? E, obviamente, que você não vai fazer isso, né? Assim, jogar o vento e ver o que dá. Não, você vai fazer isso com método, que é o que você está aprendendo aqui. Então, essa é a relação dos testes que eu recomendo que você faça em algum momento na vida. Tem que ser todo dia, toda semana, todo mês? Não. Mas em algum momento da sua vida, você tem que fazer esses testes. E qual é o melhor momento? Então, vamos lá. Quando testar, né? Qual que é o melhor momento para testar? Com que frequência eu devo testar? Primeiro momento, mais importante, é quando as coisas estão indo mal. Quando as coisas estão indo mal. Por quê? Quando as coisas estão indo mal, cara, você tem que tirar um coelho da cartola, né? E que cartola é essa? Que coelho é esse? Cara, pode ter certeza, tem um coelho escondido em algum desses lugares aqui. Isso aqui eu posso afirmar para você há 13 anos fazendo tráfego. 200 milhões de reais que eu já investi nessa plataforma. Então, um coelhinho aqui você vai tirar, tá? Então, o melhor momento para testar é quando as coisas não estão indo bem, tá? Quando as coisas estão indo maravilhosamente bem, você não vai ficar gastando sua energia com teste. Você vai colocar o dinheiro naquilo que está funcionando e ficar tranquilo da vida. Até chegar o dia do caos. Aí chegou o dia do caos, aí você vai testar. Puxa, Bárbara, mas eu achei que você ia falar para eu ficar testando o tempo inteiro, para eu me preparar, né? Aquela parte, aproveitar que estamos na bonança ali, né? Que a vaca tá gorda e fazendo teste para que quando a vaca fique magra eu já tenha um coelho na cartola, porque não é assim que funciona. Isso aqui é muito dinâmico, né? Então esse mês as coisas estão de um jeito, mês que vem as coisas mudaram um pouco, no outro voltou. Então, oscila muito, porque isso é um leilão, né? Então, só para você ter uma ideia, para você ficar atento
sobre coisas que às vezes a gente ouve, mas não param para pensar. O mês de janeiro é um mês muito bom de vendas para quem faz tráfego pago. É um mês excelente. Muitas pessoas atribuem isso por ser uma virada de ano e a pessoa quer uma vida nova e, portanto, o ímpeto de compra dela está mais aflorado. Mas se você for pensar bem e olhar para os grandes varejos, janeiro é um mês difícil, porque as pessoas estão ali pagando 13º, se são empresários, estão pagando IPTU, IPVA, matrícula de escola de criança, fora viagem. Né? Então, janeiro, no Brasil, né? E nos outros países isso muda bastante, mas no Brasil, janeiro, teoricamente, era para ser um péssimo mês. Mas ele é excelente no tráfego, ele é maravilhoso. Para mim, é o melhor mês do ano, é o mês de janeiro. Sabe por quê? Não tem nada a ver com o consumidor. Tem a ver com os grandes anunciantes. Então, os grandes anunciantes, que são os varejistas. Aqui no Brasil, eu vou citar alguns. Mercado Livre, Magazine Luiza, Amazon. Todos eles são grandes anunciantes. As verbas de marketing deles, a verba de tráfego deles, geralmente são aprovadas no final do primeiro quarter, né? Então, ali, mais ou menos do meio para o final de março, é que os caras estão com dinheiro para investir em tráfego. Porque no primeiro mês do ano, o pessoal, a burocracia das empresas, está aprovando o orçamento do ano, aquela coisa de empresas grandes. Então, é por isso que o nosso tráfego fica tão maravilhoso em janeiro. Né? Por quê? Porque a competição é baixa. Né? Tem menos gente anunciando, principalmente os que põem doses cavalares de tráfego. Por isso fica bom. Então, por que eu estou te dizendo isso? Porque vamos supor que você está com a vaca gorda agora. A vaca gorda o resultado está top, eu estou focado em escalar, eu estou focado em ler melhor as minhas métricas, em tomar decisões melhores em cima de métrica, de fatos. Não é hora de eu criar hipótese e ficar tentando tirar coelho da cartola. É hora de eu olhar para minha vaca e não para o coelho. É olhar para continuar engordando minha vaca, entender o que está engordando minha vaca. É esse tipo de criativo que está engordando? Vou fazer mais. É esse tipo de público que está bom? Vou pôr mais dinheiro. É esse tipo de site que está bom? Vou continuar com esse tipo de site. Então, se a estratégia está funcionando, turma, se está bom, não vá testar. Está proibido de testar se as coisas estão indo bem. Se as coisas estão indo bem, você vai focar em quê? Em olhar para as métricas e entender por que as coisas estão indo bem. Por que a vaca está engordando. Né? E aí você vai encontrar os padrões do que está funcionando bem e continuar replicando eles. E vai ignorar tudo isso aqui, cara. Você vai ignorar tudo isso. Você vai jogar isso na lata do lixo. Porque a vaca está gordinha. Agora, a vaca começou a ir para o brejo, né? O pasto começou a secar. Aí você não tem outra alternativa a não ser testar. Tá? Então, o melhor momento para testar é quando as coisas vão mal. Tá? Nunca quando elas vão bem. Quando elas vão bem, você só segue o que está funcionando. Minha segunda recomendação é que você faça um teste por semana. Por que um teste por semana? Se você quiser testar tudo ao mesmo tempo, você vai muitas vezes se confundir diante ali dos resultados e não chegar em conclusão nenhuma. Porque aí você não sabe se foi por causa do ABO, se foi por causa da partilha, se foi por causa do site formulário, aí você fica perdidão. Então, minha recomendação para você é, vai testar, testa uma coisa por semana. Nos momentos que a vaca não está tão gorda. Né? Ou que você, com um pouquinho ali da sua ganância, você fala assim, cara, não é que tá ruim, sabe? Tá bom, mas eu queria que ficasse melhor. Eu queria que ficasse muito melhor. Tudo bem, eu vou fazer um teste por semana, mas muito cuidado com essa ganância que a gente tem, porque às vezes o custo do lead tá bom, cara. Às vezes o seu custo de venda tá bom, mas a ganância é tanto que você quer pagar metade. Né? E tá tudo certo. Né? Não estou falando para você não ser ganancioso em crescer seus resultados, mas cuidado onde você vai depositar essa expectativa. Eu recomendo que você deposite essa expectativa de querer reduzir pela metade o custo das coisas lá nos dados. Então, eu vou olhar para os criativos melhores e vou fazer melhores criativos. Eu vou olhar para as páginas melhores e vou buscar páginas melhores ainda. Ao invés de ficar aqui dissecando 1 milhão de testes. Tá? Então, eu te recomendo fazer aí, no máximo um teste por semana. Agora, meu querido, se o negócio está feio para o seu lado, você vai ter que fazer um teste toda semana por meses, até o negócio ficar bom. Tá? Então, esse é o momento de testar. Quando as coisas vão mal, né, ou se as coisas estão parcialmente boas e você quer validar, faz um teste por semana. Não vá misturar teste.
Misturar teste vai te deixar confuso, sem direção e sem contar padrões. Faça um teste de cada vez e um por semana, tá bom? Minha recomendação para você é essa. Bom, então o que a gente viu até agora aqui na arquitetura de campanhas? Basicamente, campanha de escala, seguindo o playbook do Meta, deixando o algoritmo mais livre e autônomo para tomar as decisões, e uma conta de teste, onde a gente tem uma diversidade de coisas que podem ser testadas, algumas mais tendenciadas a serem boas do que outras, porque o futuro tem nos conduzido para elas, que são essas que eu marquei em negrito, mas nada impede de você fazer um contraponto entre um e outro, e que o melhor momento de testar é quando os resultados não estão indo tão bem. Porque se os resultados vão bem, o seu foco é em aperfeiçoar aquilo que já está bom e não tentar descobrir algo novo, tá bom? Então, espero que você tenha gostado dessa aula e a gente se vê na próxima.